meu celular. Olá, boa tarde, comunidade Paz e Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade da Pós TV 247. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, estou doidão, 5 de fevereiro de 2020. Este é o primeiro Faustino Teixeira, primeira aula do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira no ciclo 2020. Já é a aula de número 34. O curso começou em 2019. Agora Faustino voltou das férias, tá? Vocês vão ver, estava com a cara fantástica, descansado, realmente teve férias excepcionais. E a gente retoma hoje, então, a nossa jornada que vai atravessar 2020 com o curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Foi bom, Faustino? As férias foram boas? Foi um pedaço, que eu ainda vou à Espanha agora em março, né? Sim. Mas a Espanha não é férias, né? Gente, o Faustino vai receber um prêmio, mas vocês não fazem ideia do prêmio que o Faustino vai receber na Espanha. Vai ser fantástico, né? Lá na Universidade de Múrcia, onde nasceu o Ibn Arabi. Então, eles têm a Sociedade Latina Ibn Arabi e me escolheram esse ano para receber o prêmio. Então, vou ter que fazer uma conferência sobre Ibn Arabi e depois um pouco da minha biografia para o público lá do Congresso. E tem muita gente boa que vai participar do Congresso, que eu já tive acesso à programação. E, sobretudo, Pablo Benedito Arias, que é uma pessoa maravilhosa e, quem sabe, um dia você terá a oportunidade de entrevistá-lo aí também, né? Porque é um grande místico, né? Quererei entrevistá-lo, com toda certeza. Olha, o Faustino, ir à Espanha receber esse prêmio, de certa maneira, é como que um coroamento da sua trajetória de promotor do diálogo interreligioso, e agora até o tema de hoje vai ser exatamente sobre a ampliação do conceito de diálogo interreligioso para um diálogo ainda mais abrangente. Acho que é um coroamento, uma consagração dessa sua trajetória intelectual, né? Eu fiquei muito feliz, já está rolando isso desde há uns 2 anos, quando eu estive na Espanha visitando o Pablo, e ele falou que quando eu voltasse lá, eles iam favorecer essa possibilidade. Então, eu fiquei extremamente feliz. Então, e vai ser bom que eu vou fixar em 3 cidades só na Espanha, vai dar para descansar também um pouquinho, né? Legal. Aí retorno no final de março. Vou no dia 13 ou 14 e volto no final de março. Então, quando o Faustino estiver lá na Espanha, na Itália, estará acontecendo o encontro Economia de Francisco. É um projeto do Papa Francisco de pensar uma nova economia para o mundo. Estão ocorrendo uma série de atividades preparatórias aqui no Brasil e em diversos países do mundo, basicamente liderada por jovens. Então, vai ter PhDs, vai ter prêmios Nobel de Economia, pelo menos 4 prêmios Nobel de Economia, economistas e uma grande multidão de jovens que estão se preparando para esta conversa. Na semana que vem, Faustino, na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o Lula, com quem almocei hoje, tive enorme alegria de almoçar hoje, quarta-feira, dia 5, estará com o Papa Francisco. Ele pediu, o Papa aceitou, e foi assim, uma surpresa, porque não só o Papa aceitou, estava todo mundo esperando que fosse um negócio daqui a um mês e tal, como marcou para a semana seguinte. Que beleza. Ele teve semana passada com o Alberto Fernandes, o presidente argentino. O Alberto Fernandes levou o pedido do Lula e ele já respondeu dizendo que será com o maior prazer e recebe na quinta-feira. Conversei com o Lula, Faustino, e propus para ele que ao redor desse tema da economia de Francisco aconteça o encontro dos dois, mesmo porque o principal tema para o Lula atualmente é a questão da desigualdade na economia, né? Acho que vai ser bem importante, né? Não, vai ser bonito. E já estou doido para ver as fotos, né? Realmente o Lula é um carisma particular, né? E eu acho que o Papa Francisco ele capta isso e há uma sintonia bonita de preocupação social dos dois, e realmente não é um encontro fortuito. Eu acho que é um encontro programado no sentido assim do carisma, né? Eu acho que isso é muito bacana. E vou contar uma novidade para você e para a nossa turma antes de começar a aula de hoje.
quem está assistindo aqui vai ter o privilégio de saber em primeira mão. Olha aqui. Pedi para o Lula, ele disse que com certeza fará isso, vai levar o nosso livro para o Papa. Olha que maravilha! Vai levar o nosso livro, Lula e Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, vai entregar, ficou de entregar para o Papa Francisco, vou levar para ele ainda esses dias 3 exemplares do livro, para ele entregar para o nosso Francisco, nosso Chiquinho. Mas aí é bom você fazer uma dedicatória, né, Mauro? Já fiz. Ai, que bom. Já fiz uma dedicatória, um pouco em nome dos 25, mas apresentando para o Papa, né, dizendo para o Papa, olha, esse com quem você estará, o senhor estará, é o maior líder político católico da história da humanidade, simplesmente isso, né, da história do Brasil, desculpa, e um dos maiores da história da humanidade. Então, acho que o livro vai ajudar a estabelecer essa ponte empática aí entre os dois, né? Acho que vai ser legal. Sem dúvida. É isso aí. Quero saudar todo mundo que chegou aqui para a nossa aula, já bastante gente na sala de aula. O Lamartine, Oscar Veiga, boa tarde, Mauro, boa tarde, Faustino. Pela primeira vez vou acompanhar vossa aula ao vivo e já manda abraços para a comunidade toda. Benedito Hilder, sempre com a gente, grande figura, assim como o Fernando Antônio Rezende, de Brasília. Ele está recomendando assistir o vídeo da Raquel sobre o Samba da Mangueira, disponível aqui no Paz e Bem. Sim, coloquei no ar ontem. A Raquel Guimarães é uma jovem aqui da comunidade Paz e Bem, e ela fez um vídeo, ela é evangélica, e ela fez um vídeo sobre o Samba Enredo da Mangueira. Um vídeo curto, gente, 4 minutos. Eu postei aqui no nosso Paz e Bem, bem bonito mesmo, sobre o olhar dela como evangélica para o Samba Enredo da Mangueira, no momento em que muitos fundamentalistas, não evangélicos só, tá? Católicos, evangélicos, vários, estão atacando a Mangueira. Bem bonito, emocionante mesmo. A Vivian, boa tarde a todos. Primeira vez aqui nesse horário, animada demais. Que legal, Vivian. Maria Eugênia Bastos, boa tarde, Belo Horizonte. Ela está perguntando se vai ser ao norte da Espanha a entrega do prêmio. Vai ser, sim, né? Onde vai ser, Faustino? Múrcia. Múrcia, né? Múrcia, legal. A Esmeralda Barreto, mandando parabéns pelo prêmio. Gelba Madureira, olha. Olá, bom ver vocês novamente. Que tenhamos um ótimo ano com muita espiritualidade. O Emerson Bardelotti é coautor do nosso livro. Nosso amigo, né? Faustino, tanto o seu quanto o meu. Né? O José Antônio Moreira. Participei da atividade na PUC em novembro, ele está dizendo. Fernando Antônio Rezando mandando parabéns. O prêmio é seu, mas a alegria é nossa, Faustino. O pessoal do Ler Brasil dizendo que esse é um encontro de luz espiritual. Marcos Almeida. Maria Cláudia Junqueira, dizendo que bom que o Papa vai ver o livro. Silvana Zanella Gorian. O Emerson Bardelotti dizendo que está escrevendo o samba um artigo sobre o Samba Enredo da Mangueira, legal. O Leonardo Fittipaldi Torga, espírita do grupo do Sejus, aqui do Paz e Bem. Bom, Faustino, muito legal. Muita gente já na sala de aula e estou notando muitas caras novas no início do ano letivo de 2020. Acho isso bem legal, muita gente nova chegando. O tema de hoje é resultante de uma contribuição do Faustino, uma contribuição, por sinal, decisiva do Faustino, num caderno do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Online, que saiu no dia 16 de dezembro de 2019, um dia, de fato, para mim, inesquecível, meu aniversário. E esse caderno ele tem um título instigante, Diálogo Interconvicções, a multiplicidade no pano da vida. Então, são vários autores. Então, tem o Sérgio Costa, tem a Rita Grassi, tem o Carlos Drawin, tem o Marcelo Camurça, tem eu também estou lá, e, sobretudo, o Faustino Teixeira, com um artigo... O tema é, então, Diálogo Interconvicções. Então, vocês estão vendo que já não está mais falando de diálogo interreligioso. A multiplicidade no pano da vida. Até onde eu sei, o Faustino fez mais do que uma entrevista, que tem o título de Florescer na Complexidade. Florescer na Complexidade. O Faustino é inspirador desse caderno do IHU. E aí o nosso tema hoje é exatamente sobre essa ideia
do florescimento na complexidade, do diálogo interconvicções. É isso, né, Faustino? No fundo, eu estou muito abraçado por esse tema. Nós fizemos um programa no Paz e Bem sobre o alargar das malhas da hospitalidade, que foi um artigo mais antigo um pouco que eu fiz para a revista Horizonte, da PUC de Belo Horizonte. E eu acho que foi um encontro muito importante esse nosso, aquele, onde eu lancei o tema, né? E eu lembro que causou um impacto grande na época, né? Porque era falar para além do diálogo interreligioso, mas já falamos sobre isso aqui. Mas depois que eu terminei o meu curso do Grande Sertão Veredas, eu voltei ao tema, por um lado, a convite do IHU, eu fiz essa entrevista, eu fiz um artigo chamado Desafio de Habitar a Complexidade de um Mundo Vital, que vai ser mais fortemente o roteiro, porque é um artigo, não uma entrevista. E agora terminei ontem um artigo sobre a mística do diálogo, para um livro que a Maria Clara Bingemer, o Eduardo Losso e o Marcos Reis, o Eduardo Losso da UFRJ, Marcos Reis da UF, do Rio, e Maria Clara da Bingemer da PUC do Rio. Eles já tinham feito um livro sobre mística, pela Paulus, e agora estão fazendo um livro bem grandioso, que pega desde o início da mística até a mística contemporânea. E eu contribuí com 3 artigos. Só está faltando escrever sobre o Zen Budismo, a mística Zen Budista, que eu vou escrever amanhã e depois, 2 dias eu escrevo. Já está tudo mais ou menos encaminhado. Então, eu terminei ontem esse da mística do diálogo, que é também essa mesma história. Já vejo que esse livro vai fornecer material para muitos programas Paz e Bem. Eu acho que sim, porque é um livro muito legal, está sendo muito cuidadosamente preparado, vai sair pela editora Vozes, que é uma editora de fácil acesso, né? E envolve toda a dinâmica, toda a história da mística. Certamente, quando sair, eu vou mandar para você, Mauro, para você. A gente ficou com prazo apertado para entregar os textos até 15 de fevereiro, por isso que eu me enforquei para poder... Eu viajei, cheguei, tive que me dobrar para poder fazer isso, então estou com os temas bem na minha cabeça. Portanto... Pode falar, Mauro. Não, portanto, turma, essa é uma coisa bem importante. O que a gente fez já e volta a fazer hoje, já vamos assim, apertando o parafuso para ir um pouquinho mais fundo, é ingressar no debate mais atual da teologia e do processo de pensar, mais do que a teologia, né, de pensar os caminhos da humanidade nesse momento. Acho que essa questão do diálogo interconvicções, de alargar as fronteiras do para além da humanidade, é o tema mais urgente, mais contemporâneo da pós-modernidade, né, Faustino? A gente está entrando no coração do tema mais atual dessa quadra aqui do século XXI. Né? Mas, infelizmente, não é ainda um tema da teologia, não, viu? Tenho que dizer a você. É um tema da antropologia, da biologia. Eu, como sou um teólogo meio assanhado, que gosto de ficar lendo outras áreas, né? Eu vou me tocando e me sensibilizando com a temática e vou provocando a teologia, né? Curiosamente, o grande tema que envolve essa questão é esse: como florescer na complexidade. Esse termo, florescer na complexidade, é de uma antropóloga americana, Donna Haraway. Foi aquela que criou aquele termo que eu tenho usado muito, espécies companheiras. Quer dizer, tirar o ser humano no foco, como se ele fosse o umbigo do mundo, e tentar pensar de forma de uma irmandade cósmica mais ampla, que é um tema que talvez nós, na mística, já vislumbramos em muitos autores. Você pega aí Ibn Arabi, fala muito disso, né? Mestre Eckhart. Você vê que é um tema presente na mística. Quanto mais
você adentra na profundidade, mais você capta a presença do mistério em todo lugar. Essa é a questão. São Francisco de Assis, né? Nosso inspirador aqui. São Francisco de Assis, eu acho que mordeu o tema de forma muito, muito importante. Mas eu tenho descoberto alguns autores, Mauro, que tem me ajudado muito. Chegou meu filho, que está indo para o antropólogo, que é um interlocutor grande, sempre muito presente na minha vida, e como ele está fazendo doutorado, ele está no auge das leituras, ele tem passado indicações muito bonitas para mim, né? E ele passou a indicação desse livro aqui, que eu acabei de ler ontem, chamado Viver nas Ruínas. Paisagens multiespécies no Antropoceno. É um livro espetacular. E beleza de saber que está traduzido em português. Sim. Da Ana Singh, que eu já falei dela aqui no programa. Já. Que é uma antropóloga que dialoga com a biologia. Então, eu li ontem e fiquei encantado. Vou ler algumas partes do livro aqui hoje, né? Tem também esse livro aqui que nós já usamos várias vezes, do Tim Ingold, Estar Vivo, que também é espetacular para trabalhar essa temática, Tim Ingold. E a editora Voz está publicando o Tim Ingold, já não é só um livro, já tem 2 livros publicados em português pela Voz. E o Volney está querendo publicar outros livros dele. E eu acho um dos antropólogos mais inspiradores para pensar a complexidade do real no nosso tempo. E esse outro, é claro, esse livrinho aqui que eu já falei, vou citar ele de novo, do Ailton Krenak, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu acho tão singular esse título, né? Quer dizer, eu aconselho muito. Assim, é um livrinho curto, pequeno, mas muito dolorido, porque fala que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, da espécie humana, né? Muito violento, as consequências são imprevisíveis, né? Depois tem esse livro aqui, que eu acho... Eu só estou com a edição francesa, tem a edição inglesa, do Eduardo Con, que faz pesquisa na Amazônia. Como pensam as florestas? Como pensam as florestas? E, é claro, não podia deixar de falar, os 9, não sei se você soube, Mauro, os 9 artigos que a Eliane Brum escreveu para o El País, falando da visita dela na Antártica. Foi muito impressionante, de uma força, de uma urgência, e o grito que ela lança nessa viagem, né? Ela usa um termo que eu gostei muito, ela fala: a nossa pegada está em todo lado, a pegada humana, né? A pegada desenvolvimentista. Então, ela fala dos cruzeiros que vão para a Antártica sem nenhum cuidado com a desinfecção, né? A contaminação da Antártica, inclusive o impedimento que esses cruzeiros significam para os pesquisadores, cientistas que estão trabalhando com os pinguins, com as baleias, com a alteração climática, com o degelo com degelo ali na Antártica. Então, eu li, já na viagem, eu li alguns dos depoimentos, são depoimentos curtos que ela escreveu para o El País e que ela aproveita para fazer uma crítica violenta ao antropoceno, né? Quer dizer, e propõe, então, eu gostei desse termo dela, pegada. Nossa pegada é pesada. A nossa pegada no mundo é pesada. Não é à toa que, quando a gente fala antropoceno, a gente fala de uma mudança geológica, né? O antropoceno é um momento geológico novo, marcado pelo impacto negativo do ser humano sobre a Terra, com todas as consequências violentas que vêm ocorrendo no tempo, e que os cientistas, os antropólogos, os biólogos, os teólogos um pouco, os teólogos vão sempre atrasados, né?
estão chamando a atenção para, pelo menos, evitar um colapso muito forte nesse momento, porque o impacto é tremendo. Você vê as convulsões que o mundo está vivendo, né, em função dessa irresponsabilidade ética, né? E também o Papa Francisco, né, Faustino, que apesar dos limites e certas contradições, apresentou pela primeira vez na história da Igreja uma crítica ao antropocentrismo, né? É curioso. Da Laudato Si, né? Apesar de ser um documento com contradições e limites, né? É interessante que eu estava vendo o Twitter nessa semana e o Eduardo Viveiros de Castro, que é muito crítico, mesmo à Igreja, né? Ele estava fazendo uma crítica a Laudato Si no número 119. Aí até fui na minha Laudato Si aqui, né? E, de fato, o Papa Francisco ele tem esse valor de ter feito de forma contundente, pela primeira vez no campo católico, a crítica ao que ele chama de excesso antropocêntrico. Isso. No número 116, ele fala do excesso antropocêntrico, então ele fala uma apresentação inadequada da antropologia cristã acabou por promover uma concepção errada da relação do ser humano com o mundo, uma relação errada. Aí ele usa um termo que eu usaria outro, ele fala o ser humano é o administrador responsável. Eu diria o ser humano é um guardião responsável, né? Porque administrador parece que o ser humano é o sujeito, né? Entende o que eu estou falando, né? Sim, mas do ponto de vista das formulações eclesiais e mesmo da teologia, é um grande avanço, né, Faustino? Porque até agora a ideia era de que ele era o dono, né? Pois é, já mudou. O Papa muda para uma posição de administrador, né? O ser humano é no máximo o gestor, não é mais o dono, né? Bom, mas aí no número 119, eu quero trazer aqui, porque foi essa discussão da semana, eu estou muito nas redes sociais, e eu tento dialogar e trabalhar com esses autores. A partir da provocação do Eduardo Viveiros de Castro, eu retomei a Laudato Si, né? E seria bom também para os assessores do Papa pensarem essa questão. Aí ele fala. Aí eu fui ver minha Laudato Si aqui, Mauro, e tinha umas 3 interrogações nesse número 119, sabe? Por quê? Veja a expressão do Papa. Ele fala que existe hoje um antropocentrismo desordenado. Ou seja, não é que não tenhamos que ser antropocêntricos, está certo? Ainda estamos dentro do quadro antropocêntrico. Aí ele diz assim, literalmente, quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa. Essa é a frase polêmica, entende? O ser humano acima das outras criaturas. Aí eu lembro que eu fiz uma postagem no Facebook longa, corroborando a crítica do Eduardo Viveiros de Castro e dizendo que se a gente quer fazer uma crítica ao antropocentrismo, nós temos que entender o ser humano não como alguém que está acima dos outros seres. O ser humano, e o Viveiros de Castro usa uma frase muito legal no Twitter dele, ele fala assim, não se pode concluir pela afirmação de um caráter excepcional do humano a partir da constatação de um caráter especial do ser humano para si mesmo. Especificidade do humano, sim, mas excepcionalidade do humano, não. Eu achei muito, muito feliz essa colocação do Viveiros de Castro e eu acho que é uma coisa que nós temos que avançar muito ainda. Estamos muito longe disso, né? Agora, Faustino, muito feliz você trazer o Ailton Krenak para essa discussão, porque eu vou usar uma palavra agora, gente, presta atenção. Nós, homens brancos, algumas mulheres brancas, nós precisamos evoluir para a concepção dos povos originários, tanto aqui das Américas quanto da África, segundo a qual o ser humano nunca esteve acima. O ser humano é parte da natureza, não é?
Daí que o Viveiro de Castro, eu pensei que fosse uma citação dele, mas não é dele. Eu fui ver o livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu, e está lá no livro. Ipsis literis, é a frase do Davi Copenaua que eu vou ler para você. Ele diz assim: se nos propomos a pensar com base na visão ecológica dos povos originários, somos provocados a entender que a ecologia somos nós, os humanos, mas também, tanto quanto nós, os chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. Olha que bonito, né? Sim. Esse livro, A Queda do Céu, o que você acabou de falar aí, Mauro, ipsis literis, está no prefácio do livro, na fala do Viveiro de Castro, e que, no fundo, foi uma proposta do Bruno Latour, que ele fala: temos que recuperar as cosmologias tradicionais. E aí vale não só povos originários, como povos quilombolas, né? Todos esses povos de tradição que são especialistas de fim de mundo, que já sofreram muitas degradações. Né? E o incrível, né? A gente chega no século XXI, Faustino, o que você está trazendo para nós, eu fico até emocionado, porque o que você está trazendo para nós é o seguinte: nós precisamos avançar. Se a gente quer avançar, se a gente quer ir para frente no século XXI, nós precisamos recuperar o pensamento dos povos originários. Se a gente não recuperar, nós vamos continuar indo para trás, na verdade, né? Mergulhados nessa visão antropocêntrica do antropoceno, né? Que já acabou. Foi aquilo que o Caetano Veloso escreveu numa canção linda, que ele fala dos índios, né? Da mais alta das mais altas tecnologias, né? Então, com os índios, né? Quer dizer, essa percepção. Quando a gente vê um Bolsonaro falar essa bobagem, que o índio está cada vez mais se aproximando do ser humano, né? Uma bobagem de tamanha loucura, né? Eu acho que é o ser humano que tem que se aproximar. O homem branco, né? O homem branco é que tem que se aproximar da sabedoria presente na cosmologia dos povos originários. Aqui, como está falado lá na Carta da Terra, tão divulgada pelo Leonardo Boff, né? A Carta da Terra fala isso também. Quer dizer, é um apelo para a humanidade de sintonizar-se com essa espiritualidade nova que vem dos povos que estão aí e que viveram já vários momentos difíceis na sua vida. Eu tenho um trechinho aqui que eu trouxe do Ailton Krenak, já que nós estamos com ele. Ele fala assim, né? A gente não faz outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Quer dizer, então, aí depois ele fala uma coisa bonita, ele diz: isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias. Quer dizer, temos uma falta de reverência com as outras espécies companheiras. Então, isso é o Krenak chamando a atenção. Aí ele faz uma crítica aos brancos, o Krenak. Ele fala assim: tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como é que eles vão fazer para escapar dessa? Entende? Quer dizer, essa visão que está na pele dos povos originários, que está no grito sangrando desses povos que estão vendo a devastação da Amazônia, a contaminação das águas, né? O rompimento do equilíbrio ecológico. Acho que é um grito fundamental para nós. Por isso que, quando a Maria Clara me pediu para eu escrever um livro de mística interreligiosa, eu falei: eu vou por esse tema, porque é isso aí, né? A mística interreligiosa
é a mística que nos propicie a possibilidade de ver o mundo com outros olhos. O Faustino é um grande formulador, então ele é um teólogo formulador muito avançado, tá? Na liderança desse processo de formulação do pensamento da humanidade reduzida à sua realidade, né? Abandonar a pretensão da arrogância para se colocar, né? Reduzida no melhor sentido da palavra, no bom sentido da palavra, reduzida no sentido de tornada humilde para se encarar como uma igual com todos os demais seres que habitam o planeta. A gente tem tido essa experiência e acho que a partir do diálogo interreligioso, que é o projeto original do Paz e Bem, a gente tem aos poucos alargado. Nós fizemos, Faustino, 439 programas Paz e Bem às 6 da manhã, né? Praticamente todos os dias, exceto aos sábados e domingos, 6 da manhã, 439 programas. Pois eu vou dizer para vocês. O programa mais impactante, para usar uma palavra que eu mais gosto, impactante, gosto muito das palavras, Lula vive. Bonita palavra. Foi o programa no qual o Sabiá falou. Todo mundo lembra desse programa. Se você pede para as pessoas qual foi o programa Paz e Bem que você lembra mais, é o programa do Sabiá. E não é um folclore. Não é uma coisa de, o poeta, sabe, essa coisa do lunático. Não. Quem assistiu sabe que naquele dia aquele Sabiá falou com cada um de nós. E foi a fala mais densa de todos os 439 Paz e Bem, Faustino. Por quê? Porque foi a que mais marcou as pessoas. Eu falo disso nas conversas que eu tenho feito do lançamento do livro da espiritualidade do Lula. Eu pergunto assim, quem assistiu o Paz e Bem do Sabiá? Metade, às vezes quase todo mundo levanta. Aí eu pergunto, qual foi o tema que eu tratei naquele Paz e Bem? Faustino, ninguém sabe, ninguém lembra. Por sinal, foi um tema importante, foi o Papa Francisco. Mas ninguém lembra, porque o que importa é o que o Sabiá falou. Né? E é interessante, você está me fazendo lembrar aqui o São João da Cruz. Quando você lê o Cântico Espiritual do João da Cruz, lá no final do cântico tem o canto do rouxinol. É o silêncio e o rouxinol. E quando eu escrevi meu artigo sobre São João da Cruz, que você tem, eu até mandei o livro novo para você, deve ter chegado, né? Uhum. Eu comparo com o Sabiá, na nota de rodapé. Quer dizer, para nós aqui no Brasil, é esse canto lindo do Sabiá, que acontece seja da manhã, na madrugada, seja no final da tarde, aquele canto triste, mas que é profundamente dotado de conteúdo espiritual. Então, é curioso, só para te lembrar que o final do poema Cântico Espiritual tem o rouxinol, quer dizer, o rouxinol é o que mais combina com silêncio, né? É isso aí. É isso aí. Bom, mas eu estava querendo falar conta ainda do tempo do antropoceno, esse nosso tempo. Eu já falei isso aqui em outras vezes, mas eu gosto de fazer o meu bolero de Ravel, como eu digo para meus alunos, né? Volta ao tema. Né? Quer dizer, esse chamado tempo do antropoceno, quando o ser humano deixa de ser um agente biológico e se torna uma força geológica, alterando radicalmente a paisagem do planeta com a sua pegada, aí é o termo pegada, né? A pegada do ser humano vai estar marcada no tempo do antropoceno, comprometendo sua própria existência e a sobrevivência. Quer dizer, nós estamos nos matando com essa fervura desenvolvimentista, com essa loucura desenvolvimentista. Então, a Anna Tsing, ela usa um termo para definir o antropoceno que eu achei muito legal. Ela fala o antropoceno é o tempo da terra perseguida pelo homem. Ou então, o tempo da perturbação humana. Eu achei lindo esse termo dela. É o tempo que o humano perturba o equilíbrio da terra. E perturbando o equilíbrio da terra, ele está provocando, ele está adiantando o fim do mundo. Não é à toa que o Ailton Krenak falou que a gente tem que construir paraquedas coloridos, porque os grandes autores que trabalham a temática dos
povos de Gaia, né, como Bruno Latour, ele fala que essa guerra entre terranos e humanos já está perdida. Dificilmente nós de Gaia vamos conseguir provocar uma coceira nesse ímpeto violento e voraz do projeto humano, mas a gente pode resistir de alguma forma. É igual, por exemplo, eu fui ler o artigo do Pondé na segunda-feira passada na Folha de São Paulo, ele ataca de novo a Greta Thunberg, fala que os pais hoje estão formando filhas como a Greta Thunberg. E eu falo, que bom que estamos formando, que venham muitas Greta Thunberg, que são os canais de resistência ao antropoceno violento que está aí. Quer dizer, é muito melhor ter um filho como a Greta Thunberg do que ter um filho com a cabeça desenvolvimentista, não é verdade? Uhum. Então, acho que é o grande equívoco desse artigo que me irritou na segunda-feira passada. Então, o tempo do antropoceno marca uma diferença à medida que as infraestruturas industriais imperiais se espalharam, os efeitos perigosos não projetados dispararam. Quer dizer, efeitos perigosos não projetados dispararam. Não foi projetado. Então, a coisa cria uma situação. Por exemplo, a excessiva mudança climática, a acidificação dos oceanos, a contaminação da água doce. Veja lá no Rio de Janeiro agora, a ausência de água no Rio de Janeiro. As pessoas não estão podendo tomar água, né? Está faltando água em muitos lugares. As transformações problemáticas do ecossistema e a industrialização letal, ou seja, é uma era difícil para o ser humano que deixou sua bruta pegada. Esse tempo é fruto de um longo trabalho da espécie dominante, que somos nós, que criou um modo de produção incompatível com a preservação da vida. Essa é a ideia. Mas isso aí é o tema que está no meu texto do artigo sobre o diálogo, a mística do diálogo interreligioso. E é interessante que a Eliane Brum, num dos seus artigos, o artigo dela chama Um Humano Novo na Fronteira da Guerra Climática. Saiu no El País, de 30 de janeiro. Ela usa um seguinte parágrafo, que eu cito no meu texto, que eu fiquei muito impactado. Ela fala o seguinte: a maioria das pessoas segue acreditando que pode tocar a vida como antes, no antropoceno, fazer os mesmos planos de antes, sonhar com as mesmas coisas, criar os filhos com os mesmos princípios e dentro do mesmo roteiro. Não compreende que não existe mais a vida como antes, que nosso planeta está sofrendo a mudança mais drástica que já sofreu desde que existimos nele, e que precisaremos lutar por políticas públicas que contenham o superaquecimento, agir para impedir a destruição de ecossistemas cruciais como a Amazônia e os oceanos, e também nos adaptar ao que virá, porque virá, já está vindo, e para muitos já veio. Quer dizer, como é que você pode viver da mesma forma que você vive num tempo tão catastrófico como o nosso? Como é que é possível, né, Faustino, nessa altura do século XXI, ainda subsistir na humanidade esse fascínio exacerbado, quase que a deificação da tecnologia e das máquinas, né? Quer dizer, nessa altura do campeonato, as pessoas, milhões de pessoas ainda se fascinam com as máquinas, o carro, essa coisa desse prêmio de Fórmula 1, né? O elogio máximo da indústria automobilística, do império das máquinas sobre o humano. É um atraso, é uma coisa tão absolutamente século XX, né? E eu diria meados do século XX, nem final do século XX,
impressionante que isso ainda subsista, né? Em que as pessoas acham que uma máquina como uma Ferrari é um ícone do primor da humanidade. É uma loucura isso, né? Loucura. Mas eu acho que eu faço um convite para os que estão aí na comunidade Paz e Bem, tirar um tempinho da sua semana para ler esses 9 textos da Eliane Brum, que é uma chamada de atenção para a violência do nosso tempo. Eu acho que ela tem feito um trabalho no meu país extremamente doloroso. Ela, inclusive, está ameaçada de morte. Ela está morando em Altamira, né? Ela mora em Altamira, saiu de São Paulo em 2017, mas está ameaçada de morte em Altamira. E ela conseguiu um convite do Greenpeace para ir junto com a equipe de exploradores para a Antártica e fez um relatório da sua viagem em 9 textos. E está lá. É só acessar o El País, ir na Eliane Brum, clicar, que vocês vão ter o conjunto dos 9 textos que ela escreveu a respeito. Bom, eu já abri aqui, estou pegando o link, tá? Dessa viagem dela, né? Do Diário da Antártida. Isso. E já com a lista dos 9 artigos que ela escreveu, tá bom? Eu vou colocar o link para todo mundo poder olhar e ler com cuidado, tá bom? Tem um link, você que falou do Sabiá, tem um link tem um texto dela sobre as baleias, que é a coisa mais linda do mundo. Ela fala que foi a experiência mais fundamental que ela fez na vida, de ter visto uma baleia jubarte, né? A expedição viu a baleia abrindo a boca assim. Quase dentro da boca da baleia, é o título do artigo. É lindo. Você não chegou a ler, não, né, Mauro? Não li nenhum. Nossa, eu tinha ouvido falar, mas não tinha lido ainda. Vou ler a partir de hoje, vou começar a ler já hoje. É interessante porque, assim como você falou do Sabiá, você pode falar da baleia, porque é muito... Tanto é que eu fiquei até motivado a ler o Moby Dick, porque é um livro importante para quem leu o Grande Sertão Veredas, lê o Moby Dick também, para retomar essa... Entender o mar, né? O mar que é o que você tanto gosta, né, Mauro? Pois é. Eu acho que você lendo esses 9 textos, você vai ter momentos de muita emoção, você não tenha dúvida, porque eu fiquei muito emocionado, e quem leu o que eu indiquei ficou muito emocionado. Sim. E a remissão também, claro, ao texto bíblico de Jonas e a baleia, né? O Jonas dentro da baleia. Também, inevitavelmente, vai lembrar. Agora, é muito curioso que o título da Eliane Brum seja do centro do mundo ao fim do mundo. Fim do mundo é a expressão que o Papa Francisco se utilizou para falar da eleição dele lá em 2013, quando ele assomou ali a Praça Dom Pedro. Foram me buscar no fim do mundo, que é para onde foi a Eliane Brum agora, né? E agora, como estão fazendo muitos cruzeiros para a Antártica, ela faz uma crítica contundente a isso, né? No sentido do que isso está provocando, né? Você fazer de conta que o turista vai pisar pela primeira vez num lugar inóspito, mas a entrada dele é uma entrada que provoca estranhamento, que provoca tensão, que provoca conflito. Então, um dos textos também é sobre os cruzeiros, e ela pôde vivenciar a presença dos cruzeiros quando ela estava pesquisando na Antártica. Mas, dando continuidade, então, tudo isso que eu tenho falado aqui, que não só eu, tanta gente, né, é para criticar a excepcionalidade humana. Então, quando você fala uma mística interreligiosa, que tem que ser ampliada para uma mística de espiritualidades, que tem que ser ampliada para uma mística das interconvicções, e que tem que ser ampliada para uma mística cósmica. Eu acho que não é à toa que o Papa Francisco fala na Laudato Si que há muita sintonia com a vida interior e o mundo ecológico, né? Quer dizer, quem vive o mundo interior vai ter uma simpatia cósmica diferente. Eu acho que eu sinto isso em você, Mauro. A gente vê que você é alguém que tem uma simpatia cósmica. Apesar de todo o seu compromisso político, e às vezes a ação política ela tira um pouco da estética da nossa vida, né? Da beleza. Quer dizer, endurece, né?
Nem todas as montanhas são estepes verdes, é o título de um romance da Nicarágua, né? Às vezes a militância endurece. E eu acho que a mística ela evita que a gente se endureça. Por isso que é importante a mística para o militante, porque a mística ela mantém firme a doçura, né? Ela mantém firme as pausas, o silêncio. Esse outro autor, estou com ele aqui, sim. Esse outro autor, que agora está saindo muito em português, né? Byung-Chul Han, está saindo muito pela Vozes. Um dos livros dele, além desse livro que é A Filosofia Zen Budista, que saiu pela Vozes também, mas esse aqui é A Sociedade do Cansaço, onde ele vai falar justamente que, num tempo da sociedade do cansaço, é necessário e fundamental para o equilíbrio da vida as pausas, os momentos de meditação, quer dizer, onde você interrompa o ciclo da violência da vida produtiva e você possa viver numa sintonia fina, diferente da que você está habituado a viver. Então, eu acho que é um autor também que eu tenho sido muito tocado. Deixa eu ver se eu tenho um textinho dele, um pedacinho para ler aqui para vocês, que vale a pena. Eu marco, meus livros todos estão marcados sempre, né? Mas quando tem que Não, vai procurando. Enquanto o Faustino procura, eu vou dizendo para vocês. Isso. Que aula, hein? Que fantástico. Fantástico esse encontro. Bom, mas aqui o Byung-Chul Han, ele é um pesquisador coreano que dá aula em Berlim, filósofo. Escreveu livros interessantíssimos. Esse aqui é um livro dele, só sobre o jardim. Ele faz jardinagem. Além da filosofia, ele cuida do jardim. Então, é muito curioso. Eu gosto muito dessas personalidades singulares, né? E ele falava o seguinte aqui: pedagogia do ver. A vida contemplativa pressupõe uma pedagogia do ver. No crepúsculo dos ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas em vista das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. A meta desse aprendizado é a cultura distinta. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si, a um olhar demorado e lento. Acho muito bonito, né? Quer dizer, rompe um pouco aquele quadro que a gente está acostumado a ver. Mas voltando ao meu texto, que, aliás, eu não estou preocupado em desenvolver tanto, mas quero passar ao menos alguns elementos, né? Bom. Então, uma antropologia para além do ser humano é o que propõem esses autores. Uma ecologia que abranja os outros si mesmos, não são apenas nós. Nós temos que ampliar o conceito de nós, para além do ser humano, e entender e ampliar a nossa memória de forma que ela possa também recuperar aqueles que vivem a experiência da regeneração, que tentam regenerar esse tempo violento do antropoceno. Então, é o que o Papa Francisco chamou de aberturas interrelações. E que eu já falei no programa anterior, dos rizomas, dos micélios fúngicos. Né? A vida, diz T. Ingold, não pode estar contida ou encerrada dentro de limites absolutos de formas fixas, mas se desenrola num processo vital, se dá num campo de fluidez. O habitar humano se dá no entrecruzar de linhas, onde inexiste uma separação rígida entre natureza e cultura. Ou seja, nós, seres humanos, vivemos num emaranhado. Então, quando a gente faz uma crítica ao excepcionalismo, a gente começa a ficar atento para o emaranhado
que existe ao redor de nós. Aqui eu vou citar um pedacinho da Anna Tsing, que eu achei tão bonito, né? Ela fala o seguinte: temos que habitar a Terra. Esse é o desafio, né? A espiritualidade do habitar a Terra. Ela fala assim: da próxima vez que você caminhar para uma floresta, isso vale para nós todos, viu, Mauro? Toda vez que a gente caminhar numa floresta, olhe para baixo. Olhe para baixo. Uma cidade está a seus pés. Se você fosse, de alguma forma, descer sobre a terra, você encontraria cercado ou cercada pela arquitetura de teias e filamentos. Os fungos criam essas teias à medida que interagem com as raízes das árvores, formando estruturas conjuntas de fungos e raízes chamadas micorrizas. As teias micorrízicas conectam não apenas raízes e fungos, mas através de filamentos fúngicos, árvores com árvores, conectando a floresta em emaranhados. Essa cidade é uma cena animada de ação e interação. Aí ela fala uma coisa interessante, ela faz uma crítica ao Levinas. Ela diz assim: Levinas, os fungos e os cogumelos não têm face, porque o Levinas fala da face do outro, né? Eles não têm face, mas têm uma energia vital, uma liberdade, uma criatividade que espanta qualquer pesquisador. Então, submerso sob os nossos pés, existe uma cidade subterrânea pontuada por transações cosmopolitas. Entende? O cosmopolitismo não se dá só no reino dos humanos, se dá sob os nossos pés. Por isso que a gente tem que ampliar o olhar. Para quando você corta uma árvore, quando você devasta uma floresta, você está transformando o ritmo desse emaranhado, você está mudando a dinâmica ecológica fundamental. Então, nós temos que possibilitar um olhar místico capaz de perceber essa ideia de que nós estamos habitados por esse mundo, não só estamos construindo mundos, mas somos habitados por mundos que estão sob nossos pés e que estão ao nosso lado e que ampliam a cadeia do nós. Então, esse é o desafio que se coloca hoje para nós. Estava pensando aqui, Faustino, que tem, parece que duas atitudes. A primeira atitude é a do primeiro passo, porque para começar a caminhar tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo para este reconhecimento é cada uma que na jornada Paz e Bem, me parece que uma boa parte das pessoas aqui vem desse caminho. O primeiro passo é romper com os limites institucionais da sua religião. Enquanto, qualquer que seja ela, enquanto você ficar dentro dos limites institucionais da sua religião, você não conseguirá alargar este olhar para esta dimensão cósmica. Você continuará, porque todas as religiões, do ponto de vista institucional, estão limitadas ao antropocentrismo, estão ainda datadas pelo antropoceno. Então, precisa romper. Isso não quer dizer sair da sua religião, não estou falando em deixar de ser católico ou pentecostal, não. Mas quer dizer romper o limite institucional. Acho que isso é fundamental, né, Faustino? Sem dúvida. Eu acho que é um desafio de longo prazo, porque nós estamos incrustados no pensamento antropocêntrico. Nós vimos que o próprio Papa Francisco, né, sim. Ele se trai ali naquele número 119, porque faz parte da nossa tradição de entender o ser humano como umbigo do mundo, como guardião, como o responsável, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que lidar com essa palavra tão linda da mística, que é a humildade, né? Que e avançando em meio às nossas contradições, né? Reconhecer que a gente tem contradição, que vai cair, que vai levantar, é um percurso, né?
Despojamento é isso, né? Despojar-se dessa centralidade. Esse é o grande... E como é que você despoja da centralidade? É fazendo o exercício de entrar dentro de si e também de olhar, agora eu estou usando esse termo, né? Olhar para baixo dos nossos pés, né? Perceber que existe um mundo, existe energias. É que está ali naquele filme, como é que chama aquele filme da Disney, né? Que fala da árvore, né? Da árvore com as energias. Né? Gente que está assistindo, aquele filme... O azul, da cor azul. Isso. Não me lembro. Mas o pessoal da comunidade vai lembrar o filme sobre a luta da natureza, né? Pela sobrevivência. E as inter-relações, né? Os rizomas, os fungos que interligam as coisas. Nós estamos inseridos nesse mar de relações, nessa malha de relações. Por isso que eu estou julgando a minha discussão mística para esse ponto, entende, Mauro? Uhum. Quando me chamaram para falar sobre mística hoje, eu não fiquei falando dos místicos. Eu tentei falar sobre o ver. O ver. Sim. Temos que aprender a ver. Como diz o Teilhard de Chardin, né? Nada é profano para quem sabe ver. É isso aí. Então, ou seja, você capta o movimento das montanhas, você capta o movimento dos rios, você percebe que há uma vitalidade que preside a natureza, você vê que a matéria é energizada pelo espírito. Então, essa irmandade é uma consequência natural do olhar místico. E quando você capta o olhar místico, como nós vimos aqui nas 10 figuras do boi e do pastor, a 10ª figura é daquele velho que passou por toda a trajetória, que entra no mercado do cotidiano e faz as perguntas mais simples. Quer dizer, quem vive a profundidade vai ser tocado pela simplicidade e pelo maravilhamento da presença do mistério em todas as coisas. Fantástico, que lindo. Ó, o Jocélio e o Emerson Sbardelotti estão lembrando aqui que o filme que você fez... Avatar, é isso aí. Avatar. E aí, nesse sentido, para a gente ver, que acho que é o tema fundamental que o Faustino traz para nós, tem um passo importantíssimo, porque assim, o nosso olhar, ele olha fixamente para o mundo na perspectiva antropocêntrica. Ele olha fixamente para o mundo das máquinas, para o mundo do trabalho, para o mundo do dinheiro, para o mundo da cidade, para o mundo do trânsito, do condicionamento. Então, tem um primeiro passo para poder começar a ver. Fechar os olhos. Isso aí. Meditar é uma escola para essa nova visão. A hora que a gente fecha os olhos, a gente vai se capacitando a reabrir um novo olhar, né, Faustino? Por isso que a gente pode dizer também que esse ver novo, aqui eu estou usando um termo da Anna Tsing, ela fala, é mais que um desafio tratar dessa complexa questão das relações multiespécies. Eu acho que o diálogo que a gente busca hoje tem que ser o diálogo das multiespécies. E cada espécie com seu direito característico. Então, não tem só direitos humanos. É o que eu já falava em programa anterior, né? Você tem que estar com uma sensibilidade para perceber a vegetalidade, a animalidade, a mineralidade, cada um com seus direitos característicos. Ou seja, nós humanos não somos espécies excepcionais. Somos espécies companheiras e caminhamos juntos na busca de um horizonte, de uma terra... São 18 horas. ...melhor habitável, mais habitável, apesar dos antropólogos mais críticos dizerem que essa guerra nós já perdemos. Os terranos já perderam essa guerra, mas eu acho que a gente pode resistir. Sim. Na medida do possível. O Paz e Bem é uma espécie de resistência, né? As nossas lutas, que se dão na periferia dessa voracidade, são formas de resistência. Quando eu fui lá no encontro do CESEP, 500 pessoas em São Paulo, você olhando o olhar daqueles jovens ali,
a sede de um mundo novo, isso aquece nosso ânimo, né? A gente perceber essa juventude, o que está acontecendo hoje no Chile, que os jornais não estão falando nada, quer dizer, essa resistência juvenil, sobretudo juvenil dos adolescentes, é um grito de basta diante daquilo que nós, humanos, essa geração mais velha dos humanos, estamos gerando para os que vêm depois. Quer dizer, que herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, se a gente continuar agindo de forma que nada tivesse acontecendo nesse momento atual. Isso aí. Que legal, Faustino. Acho que não podia ser melhor o nosso reinício, o início de ano letivo. Fantástico. E eu tenho uma sugestão para a semana que vem. Diga. É um autor que você gosta muito, a gente vai pegar alguns autores místicos, porque nós vamos ter algumas interrupções ao longo do semestre, de pegar a semana que vem o Charles de Foucault. Opa! Fantástico. Charles de Foucault, gente, quem quiser pode começar a ler Carlos de Foucault, Charles de Foucault, excepcional. Fantástico, realmente. Eu escrevi um texto sobre ele para esse livro de mística. Tá bom. Escrevi tem pouco tempo, então estou com ele na cabeça, e você também já viveu muita espiritualidade de Foucault. Foucaultiana, sim. Então a gente pode sair um pouco do tema geral e ir para um buscador do diálogo. Né? Legal, ótimo, exatamente. Um grande buscador do diálogo, o Carlos de Foucault, o Charles de Foucault. Mas nós vamos ter São João da Cruz, nós vamos ter Teresa, vamos ter muita coisa esse semestre ainda, né? Teatro de Chardin, vamos ter muita coisa boa nesse nosso curso de espiritualidade com o Faustino no primeiro semestre. Como ele nos advertiu, vamos ter algumas interrupções, né? A primeira delas agora em março, em função da viagem dele para a Espanha para receber o prêmio Ibn Arabi. Você recebeu meu livro novo de mística, Mauro? Eu recebi, mas com a mudança, Faustino... então tá bom, então tá ótimo, só para saber. Tá por aqui, eu ia até mostrar, mas hoje eu não consegui achar. Eu prometo para quarta, eu vou ver se até quarta que vem eu consigo, porque eu fui empilhando e agora eu preciso reorganizar a biblioteca. Tem aqui, tem em caixa, tem lá. E sua vida nova em São Paulo tá boa, então? Eu gostei. Eu vim para São Paulo, Faustino. Eu acho que estava precisando voltar para cá. Mas esse voltar não quer dizer um rompimento com a natureza ou com a ideia, por exemplo, do mar. Né? Eu trouxe minha prancha. Já encontrei aqui nessa vila em que moro outra pessoa que gosta de surfar, que vai periodicamente, então já combinamos a gente descer a serra juntos para ir surfar. Como dá para ver aqui do lado, é um pequeno bosque que tem aqui no final da vila, então tem muito passarinho aqui. Andei pelo bairro e essa coisa muito forte, né? Você vai andando pelas ruas e o que chama o teu olhar? Flores, impressionante. A gente vai sendo impactado cada vez que anda. A hora que você vê uma flor amarela, branca, roxa, rosa, teu olhar é convocado por isso. É convocado por esse colorido, por essa vida, por essa alegria. É muito essa infiltração da natureza, né, na urba. Agora senti falta da orquídea aí, tá aí não? Não, tá aqui sim, tá aqui. Não, eu tenho duas orquídeas. Uma que está na enfermaria, com a minha amiga Carla Loba, ficou lá em Bertioga, é uma bióloga, quase morreu 2 vezes, mas está se recuperando. E tenho essa aqui, peraí. Que está aqui, eu devia ter colocado ela aqui com a gente, que eu recebi, olha só, gente, que fantástico. Eu recebi dia 16 de dezembro, dia do meu aniversário, dia que saiu esse nosso caderno aí de HU. 16 de dezembro, mais de um mês depois, muito mais, já vai completar 2 meses, olha ela aqui como está, vivíssima, vivíssima. É relação, né? É relação. Você vai em lugares, você vai em casa, que as flores, depois de uma semana, né? Uma orquídea, depois de uma semana, está completamente desfolhada. Eu acho que, como é uma flor, inclusive, que se relaciona muito, tem muito a ver com uma relação amorosa que tem, eu acho que ela ganha vida. Ganha vida. Né? Então é isso. Uma alegria ter retomado o contato e a gente vai se ver pessoalmente em março, se Deus quiser. É isso aí, gente. Março, lançamento do nosso livro. Lançamento do nosso livro em Juiz de Fora. Março, nós vamos definir a data, mas já tá combinado que vai ser em março. É isso, então. Paz e bem, Paz e bem, Faustino. Paz e bem, turma. Paz e bem.
Foi fantástico esse nosso encontro. Até quarta-feira que vem, então, com Charles de Foucault, aqui no canal Paz e Bem, aqui na Pós TV 4247, sempre na quinta-feira, tá bom? Valeu. Ok. Um Paz e Bem. abraço.